Eu sou a Ana Paula e o título do nosso resumo expandido é A Iniciação Científica e suas implicações para o aluno do ensino superior na modalidade de educação à distância. Então, fazem parte o Jardel, que está por aí também, né, o Lessing, a Marilene, a Elisângela e o Alan como orientador. Pode passar, Elisângela. Então, trazendo aqui a questão, né, a nossa introdução. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira está o tripé das universidades, que é ensino, extensão e pesquisa. E a iniciação científica, então, é o que possibilita aos alunos, né, realizar pesquisa em diversas áreas de conhecimento. E não tem como a gente falar de iniciação científica sem falar do projeto de iniciação científica e tecnológica, né, o PICT-AD, que todo mundo aqui conhece muito bem, né, tá todo mundo careca de ter ouvido falar. E ouvindo os relatos, né, da Elisângela, né, do que fez por ela, né, o PICT, até no AVA a gente tem videozinhos, né, do pessoal falando, despertou essa curiosidade no nosso grupo, né, de compreender qual é a importância, qual é o impacto que a iniciação científica pode fazer para o estudante da graduação no sistema EAD. Pode passar. Nossos objetivos foram analisar como a iniciação científica pode contribuir para o estudante do ensino superior e examinar de que forma essa experiência vem se apresentando no âmbito da EAD. Metodologia. O grupo se encontrou no dia 27 de setembro, utilizando a plataforma Google Acadêmico, que nos foi repassada pelo nosso orientador Alan. Nessa plataforma, nós utilizamos os seguintes descritores de busca: iniciação científica, END ensino à distância, END formação para pesquisa, NOT ensino médio, no período de 2015 a 2023. Nos foi voltados 11 resultados, onde 8 foram descartados e utilizamos apenas 3, pois eram artigos relevantes para a nossa pesquisa. Então, a gente resolveu abordar os 3 artigos separadamente, porque eles têm perspectivas diferentes. O primeiro artigo, então, é a formação de pesquisadores na área de letras, uma experiência de iniciação científica à distância. Esse artigo aqui, eles fizeram uma experiência lá em 2018, eu acredito que foi, porque o artigo foi escrito em 2018, com alunos do curso de letras, e eles passaram, se vocês, né, pelo que a gente leu, é mais ou menos o nosso PICT aqui, né? Eles tiveram orientações de como fazer pesquisa, tiveram orientações semanais, tiveram conversas por chats e todo esse relato, assim, do que eles passaram nessa experiência. E o que a gente tirou desse artigo, assim, que corrobora com os nossos objetivos? Que a iniciação científica é um diferencial na graduação, ela faz diferença para o aluno. A troca de experiências, que é muito mais rica na modalidade de educação à distância, porque ela não tem limites geográficos, né? A gente tem pessoas aqui, né? Todo mundo passou por essa experiência de trabalhar com alguém, né, de outro lugar do Brasil. E o letramento científico, porque através da participação da iniciação científica que o aluno consegue, né, fazer uma reflexão científica, o tratamento de dados, como o professor Urbano falou, né, a escrita científica, tudo isso. E na modalidade da educação à distância, a iniciação, então, eles mostraram que ela é necessária, importantíssima e é possível. Nós temos ferramenta suficiente para fazer a iniciação científica no EAD. O próximo artigo é o mesmo grupo de pessoas que escreveram ali, uma diferença de uma pessoa ou outra ali, mas agora a perspectiva é diferente. Agora eles fizeram uma pesquisa, um questionário para os orientadores, né, que trabalharam na iniciação científica à distância. Então, eles fizeram essa pesquisa, né, para tentar entender como é que foi essas condições que aconteceram. E aí eles trouxeram alguns desafios, nós elencamos alguns ali, porque a gente não teria tempo para falar de todos, né? Mas o letramento digital, e isso chamou a gente, a atenção da gente, porque é uma geração que tem muita facilidade para trabalhar com as redes sociais. É fácil para entrar no Facebook, Instagram,
Mas se tratando do AVA, é uma dificuldade. Haviam essa dificuldade. Então, de entrar no chat para ver o que tinha lá, de acompanhar as atividades, teve essa dificuldade. E o outro desafio aqui que a gente trouxe é a falta de investimento das instituições. Então, falta aquele incentivo de divulgação nas instituições, talvez um investimento por bolsas, né, por monitorias pagas e etc. E a iniciação, outra coisa que eles trouxeram nesse artigo, que a gente trouxe para cá, é que a iniciação científica é o principal caminho para a maturidade acadêmica e científica. Eles até trazem que tem mais propensão a fazer uma pós-graduação um participante de iniciação científica. E o próximo artigo, pode passar, é um que a gente teve um carinho muito grande, ficamos muito felizes por ele ter aparecido na nossa pesquisa, é o Projeto de Iniciação Científica e Tecnológica EAD, o nosso PICT, que estamos vivenciando, o processo de formação para pesquisa no EAD. Então, aqui a gente ficou feliz porque até a gente viu que os autores eram nomes que a gente conheceu aqui durante o PICT, né? Tá a doutora Fátima, de autor, e a doutora Daiane. E eles descreveram, então, a evolução do PICT lá de 2019 até 2022, como é que foi? Como chegou na questão que precisava de um plantão tira dúvidas? Como foi parar no Telegram, vindo do chat para o WhatsApp, para o Telegram, né? Então, todo esse movimento, toda essa evolução que foi o PICT. E o que nós tiramos, então, desse artigo? Também eles trazem esse amadurecimento dos estudantes, né? Essa questão deles se academicamente, cientificamente estarem mais preparados. O melhor desempenho acadêmico, também extremamente, né, visível aos que participam. E, por fim, ali, eles terminam, né, o artigo falando que o PICT está em crescente evolução, está cada dia, né, está sempre crescendo, e isso é interessante, né, porque a gente percebe pelos relatos, né, que a Elisângela trazia, isso é novidade desse semestre, né, o Alan trazia, semestre passado não tinha isso, a Elisângela já está inventando aposentadoria no PICT, então a gente vê que está sempre evoluindo, né, então a gente percebe isso do PICT, está uma constante evolução. E, né, de tornar essa ação mais abrangente. Está faltando mais divulgação nas instituições, está faltando, né, mais incentivo também, porque a gente precisa de mais gente aqui, sim, fazendo iniciação científica. De passar. Conclusão. Concluímos que a IC contribui para os estudantes ampliando conhecimentos e o seu letramento digital e científico. A IC contribui muito para os estudantes. Quando participamos do PICT EAD da Unopar, tivemos a liberdade de nos reunirmos entre o nosso grupo, sem a presença de um orientador. Isso nos deu a capacidade de produzirmos o nosso próprio resumo expandido, tornando-se necessária e possível, diminuindo a distância entre os participantes. A IC é tão necessária e possível a ponto de vencer as barreiras geográficas. E, por fim, refletimos sobre ela ser tão pouco incentivada diante dos benefícios que ela traz. Isso nos entristece muito, o fato de ela não ser tão conhecida pelas suas próprias instituições de ensino e pelos tutores e alunos que poderiam se beneficiar muito com ela. Pode passar. Aqui eu só queria fazer um adendo, se possível, mas assim, quando a gente viu a questão das pesquisas, né, que a gente foi convidar as pessoas relatando como foi difícil, porque ninguém conhecia, que tinha que explicar para a pessoa, por A mais B, o que era iniciação científica, demonstra o quanto ela não está sendo, né, estimulada, incentivada, né, nas instituições. E essas foram as nossas referências. Pode passar. E aqui, então, estão os nossos nomes, né, os nossos e-mails. E a gente queria aproveitar, já que é uma página de agradecimento, né? A gente pensou em grupo, né? E gostaria de fazer um agradecimento tanto para a Elisângela quanto para o professor Alan, né? Que foram totalmente muito dedicados, muito carinhosos, atenciosos com todo mundo, né? Mas a gente fica aqui o nosso agradecimento em especial para eles.
Então, agora... Perdão? Complementando aí, de suma importância mesmo, a ciência que oral, mas eles exercem com a gente aí no decorrer do processo, a instrução deles, até a disposição deles, às vezes, responder alguma coisa fora de hora, foi, tipo assim, uma experiência maravilhosa, gostei mesmo. A gente gosta. Vamos abrir, então, a gente percebe. Tem alguém já com a mão? Vinícius, colega. Vinícius quer fazer alguma pergunta? Tem alguma... Boa noite. Não, eu gostaria de parabenizar a apresentação do grupo. Achei muito interessante. A dinâmica que eles apresentaram, parece que até aquela corrida de revezamento que vai um passando o bastão para o outro. E você, quando está vendo a corrida, nem percebe com quem está o bastão, mas só sabe que eles estão lá na frente, próximos da chegada. Gostei muito da dinâmica de apresentação deles. Foi muito treino, né, Mari, Jardel e Lessing? Muito treino. Isso. E nós tivemos, assim, também uma vantagem grande, porque apesar de ser cada um de um lugar do país diferente, eu sou de Minas, a Ana Paula é do Rio Grande do Sul, Marilene já do Norte, o Jardel também, só que de áreas diferentes, de áreas de estudo diferentes. Então, quando um tinha uma dificuldade, a gente ia se ajudando. Cada um contribuiu um pouco também, né? Tanto é que o Jardel está fazendo, se não me engano, ele é mais da área da informática, ajudou a gente bastante, às vezes, até no letramento digital, que às vezes uma coisa ou outra fica para trás, mas foi muito bom. Experiência excelente. Então, Gleder, é o professor Gleder. Isso. Parabéns à apresentação que vocês realizaram, né? Fiquei muito contente com a relevância do letramento científico que vocês trabalharam. Vocês também mostraram que esse projeto ele não há limites geográficos, que é fundamental para a atividade de pesquisa e iniciação científica. E os 3 artigos que vocês trabalharam foram muito interessantes, né? Porque o primeiro trabalhava os alunos de letras. Em seguida, vocês buscaram os orientadores. E, por último, vocês foram na fonte do Piquet EAD. Então, quer dizer, né, foi muito interessante. Parabéns pela apresentação, parabéns pelos descobrimentos aí e excelente, tudo de bom. Obrigada. Obrigada. Vou pegar a deixa aqui, só para elogiar a apresentação de vocês. Vocês sempre surpreendem. É muito satisfatório ver o progresso de vocês e a conquista de que é um colóquio, né? De ver vocês aqui falando, compartilhando que, como eu sempre digo, vocês são os melhores naquilo que vocês se propuseram a construir de conhecimento. Meus parabéns e que venham mais pesquisas por aí, gente. Obrigada. É só agradecer mesmo. Obrigada. Então, agora vamos prosseguir com a segunda apresentação. Ainda da turma 9, né, dos orientandos do professor Alan. Alan, a gente está há vários meses juntos e eu sempre tropeço no nome do professor. Isso é só para querer ficar mais tempo com ele até eu aprender a falar. Tá? Então, a apresentação desse próximo trabalho, desse próximo grupo, é o Ageu, a Giovana, o Marciano, o Vinícius e a Vivian. Boa noite.
Me chamo Vivian, o nosso grupo, né, formado pelos estudantes, como a Elisângela já falou. O Ageu, a Giovana, o Marciano, o Vinícius e eu. A nossa monitora maravilhosa, Elisângela, e o nosso queridíssimo orientador, professor Alan. Pode passar, viu, Elisângela? O título, né, do nosso trabalho é Mitos e Preconceitos sobre o EAD e a influência na percepção dos alunos. Nós temos no Brasil o ensino presencial, que é o mais tradicional do nosso sistema educacional, né? É aquele formato onde o aluno ele vai até o espaço físico da instituição para assistir às aulas com os professores, né, e os outros alunos e estudantes, né? Nesse sistema de ensino presencial, nós podemos perceber a união física e temporal entre aluno e professor. Mas já faz algum tempo que esse não é mais um único mecanismo para o ensino. A modalidade de ensino à distância, ela trouxe novas perspectivas de ampliação de acesso à educação, na busca mesmo, né, de qualificação, devido a justamente essa facilidade, essa capacidade de se adaptar a realidades diferentes, né, de cada um, de cada ser. Então, o que a gente pode perceber nesse tipo de ensino à distância é que, com o passar do tempo, tem ocorrido a melhoria contínua, né, desse serviço. Um dos exemplos é o próprio PICT, né, que cada dia ele se adapta e melhora. E assim, a gente pode destacar que a melhoria, ela tem como base as novas tecnologias que vão surgindo, né, as novas ferramentas, o que faz é elevar cada vez mais a qualidade desse ensino. Só que, em contrapartida, a gente ainda percebe muitos julgamentos negativos acerca dessa modalidade de ensino à distância. Muitos questionamentos em relação à formação, à capacidade desses profissionais, só pelo fato dele ter estudado, né, à distância. Por isso que, no nosso estudo, nós buscamos responder essa questão. Quais são os mitos relacionados ao ensino à distância e de que forma os alunos percebem esses preconceitos? Pode passar, Elisângela. Boa noite a todos, meu nome é Vinícius Braga Soares. Eu vou apresentar aqui para vocês quais foram os objetivos desse nosso estudo, quais foram os mitos mais comuns e como esses mitos afetam a percepção dos alunos da graduação EAD. Partindo da nossa pergunta norteadora, que a Vivian falou anteriormente, né, a gente tem como objetivo identificar quais foram os mitos mais comuns associados ao ensino à distância de graduação EAD no Brasil e como esses mitos afetam a percepção dos alunos desse mesmo sistema de graduação EAD. Ou seja, como esses alunos percebem a qualidade do que está sendo ensinado para eles, como eles percebem a qualidade da tecnologia que está sendo ofertada para eles, seja através do ABA, seja através de encontros remotos, ou de outras metodologias que estão associadas a todo esse sistema de ensino EAD que está sendo realizado no Brasil nesse momento. Pode passar, Elisângela, por favor. Então, para tentar chegar nesses objetivos, fizemos uma pesquisa na base de dados do Google Acadêmico, com um recorte temporal de 2018 a 2023, utilizamos as palavras-chave, quer dizer, os termos de busca: mito, preconceito, aluno, graduação, superior e EAD. Todos esses com Booleano AND entre eles, para definir que a gente queria um resultado que todos esses estivessem juntos. A partir daí, encontramos 1.990 resultados, que apesar da gente ter filtrado eles como só artigos, o Google Acadêmico ainda jogou para a gente tese de mestrado, tese de conclusão de curso, capítulo de livro. E se a gente mudasse a ordem
Aí, em vez de só de mudar a ordem de data, os 1990 resultados giravam 30 ou 40, então a gente optou por fazer o refinamento a partir dos 1990 resultados encontrados. Então, o que a gente usou como critério de exclusão? Aqueles que não tinham nos títulos os termos de busca que a gente estava pesquisando. Então, a partir daí, ainda restaram mais de 100 artigos, dos quais a gente selecionou 3 por estarem mais diretamente relacionados ao que a gente estava buscando, por conter ali caminhos que pudessem levar à resposta da nossa pergunta norteadora. Então, foi isso. Olá, boa noite. Meu nome é Marciano Rufino. E Vinícius, com a nossa pesquisa, a gente conseguiu identificar o porquê da origem desses estigmas, né? Segundo Ricardo, em 2018, esses estigmas eles tiveram origem devido aos primeiros cursos EAD no Brasil por possuírem um caráter supletivo, né? E o crescimento durante a pandemia se deve a essas novas buscas de tecnologias que tiveram que agregar valor ao EAD e foram se aprimorando e disseminando no meio digital, né? Mas para que isso acontecesse, foi necessário um planejamento pedagógico. E aí, Leal, em 2020, ele trouxe essa ideia que seria necessário ampliar e desenvolver novas tecnologias digital, de informação e comunicação que atendessem a essa demanda imposta pela situação da pandemia, né? E Mark Isotti, também em 2020, através dessa pesquisa que foi realizada com alunos de graduação em EAD, ele teve um olhar crítico da comunidade. E aí, comunidade, a gente se refere às instituições, professores e alunos, né? E verificou a necessidade de um planejamento acadêmico, pedagógico, perdão. Mas que planejamento? O que teria esse planejamento? É um conteúdo e uma formação pedagógica, né? Para tornar as plataformas digitais de ensino mais intuitivas, flexíveis, com interatividade e acessibilidade. Mark Isotti também, em 2020, com sua pesquisa, ele se referiu que esse sentimento de desprestígio dos alunos e a escassez de estudos acadêmicos sobre os preconceitos relacionados ao EAD, né? E assim destacamos a necessidade de colocar em prática essas medidas concretas que o EAD, para que ele seja reconhecido como alternativa legítima e não seja percebido apenas como uma opção de menor qualidade de ensino. Pode passar. Muito bem colocado, Marciano. Boa noite a todos, me chamo Ageu. Então, na conclusão, a gente identificou os principais mitos, né? Promover a credibilidade, o aperfeiçoamento contínuo e a necessidade de novos estudos. A gente concluiu com um dos principais mitos, ou mais pertinente, em relação à qualidade do ensino no ambiente virtual, seja ele por videoaulas, o conteúdo, ou até mesmo as atividades práticas, né, que são propostas dentro do ambiente, e por vezes ele é considerado talvez de um nível inferior ao presencial. E a falta de credibilidade do ensino e aprendizagem, ela leva uma visão que o EAD subtrai o professor do meio educacional. Quando tem um professor e ele tem mais de, vamos supor, na sala de aula ele teria 50 alunos, no ambiente virtual ele pode ter, vamos supor, que milhares, centenas, enfim. E um dos pontos sobre a credibilidade do ensino EAD seria a instituição ela ter um planejamento de divulgação de resultado desses alunos que cursam o curso dentro da instituição, desmistificando, assim, um dos primeiros pontos, que é questionamento do aluno EAD e do aluno presencial, porque aí teremos o mesmo nível de qualidade do ensino aplicado e também conseguimos reverter o senso comum de que a educação EAD ela não é pertinente ou páreo para o ensino presencial.
e também a utilização de novos recursos que vai surgindo, né, como softwares no meio digital, e eles serem inseridos cada vez mais gradativamente dentro do ambiente do EAD. Perfeito, perfeito, Agil, muito bem colocado. Pessoal, eu gostaria só de fazer um comentário que a sala está bem cheia nesse momento. Acho que eu nunca vi uma sala tão cheia em todo o Pict. Quase 60 pessoas. Eu também percebi isso no início. Ainda bem que eu só olhei para o número agora, senão já estava tremendo aqui. Bom, se alguém aqui do grupo quiser falar alguma coisa nos agradecimentos, fica à vontade aí. Agradecer, né, aos colegas que durante essas semanas, né, trabalhou aí arduamente para que a gente concluísse o resumo e estivéssemos aqui, né, nessa apresentação, o apoio da Elisângela, do professor Alan, do professor Urbano, de todos, né, que fazem o PICT acontecer, e aos nossos colegas também do grupo B, também é da turma 9, e a gente tem um carinho imenso, todos vocês. Queria dizer que foi um momento, né, uma oportunidade grandiosa nas nossas vidas, poder compartilhar junto com vocês. Obrigada, gente.